Meu nome é Camila, eu sou professora de Direito Constitucional da Faculdade Internacional Signorelli, mestre e doutora em Ciência Política, e estou aqui para falar sobre os direitos dos povos indígenas. Para a gente começar a entender um pouco mais sobre os direitos dos povos indígenas, é importante a gente pensar a relação do indígena com a terra. Porque a relação do indígena com a terra é diferente daquela relação estabelecida pelo homem branco, pelo colonizador com a terra. O indígena tem uma relação de pertencimento. Ele e a terra estão interconectados. Não existe essa relação de propriedade que vai ser estabelecida depois pelo colonizador europeu. Existe uma relação de pertencimento. Indígena e índio também não são palavras sinônimas e é interessante a gente entender essa diferença para poder pensar como que nós vamos positivar os direitos dos povos indígenas. Índio é aquele membro de um povo, de uma comunidade que tem consciência da relação dos seus antepassados indígenas com a terra antes da chegada do homem branco, antes da chegada do europeu. O indígena é o originário da terra, ele é gerado na terra que lhe é própria. Então, a gente pode pensar que existe indígena em diferentes continentes. Mas o índio, aqui na América, ele é aquele que tem relação com os indígenas que estavam aqui antes da chegada do homem branco. Portanto, pensar e construir os direitos dos povos indígenas perpassa em entender a relação do índio e do indígena com a terra. O contrário de indígena é alienígena, é aquele que vem de fora e, portanto, aquele que não estava aqui, que não é originário daqui. Já o contrário de índio, a partir daquilo que se construiu com a nossa história, é o homem branco, porque é aquele que veio de fora e que passou a impor toda uma nova norma, um novo ser, um novo saber, novas relações foram construídas a partir dessa imposição de um homem branco que veio de fora para colonizar terras que já eram habitadas por povos antes da chegada desse alienígena. Os indígenas são os primeiros involuntários da pátria. Involuntários da pátria porque eles estavam aqui, viviam livres em meio à natureza, quando vêm de fora os europeus impondo uma pátria, uma relação de poder e um Estado que não vai ser aquela pátria construída pelos povos indígenas e que vai impor também uma universalidade, uma homogeneidade que não existe aqui, porque aqui nós temos povos, diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes etnias. E o homem branco vem buscando impor uma única cultura, uma única forma de pensar as relações de poder, que é aquela que ele traz de fora. E por isso que a gente precisa compreender esse tensionamento que se estabelece entre o Estado-nação que vai se desenvolver e os povos originários, os povos indígenas que aqui viviam. Esses povos originários, eles, em certo sentido, vão ameaçar o projeto de poder do colonizador português, porque esse português vai querer impor relações de produção, relações com a natureza que são muito distintas daquelas relações que os povos indígenas possuíam aqui com a nossa terra. E por conta disso, desde da invasão, nós vemos um processo de genocídio, de extermínio, que apontam inclusive os próprios dados da Fundação Nacional do Índio. Aqui existiam em torno de 5 milhões, alguns apontam em 3 milhões de indígenas. Apenas no século XVI nós vamos ver uma queda muito grande da quantidade de indígenas que viviam aqui nas nossas terras. Os dados da FUNAI vão apontar que em 1957 existiam apenas 70 mil indígenas. Ou seja, houve um processo de genocídio, um etnocídio contra esses povos. E houve porque os povos não se encaixavam e não se encaixam com a lógica de dominação imposta pelo colonizador europeu. E
E o processo de construção do Estado Nacional Brasileiro, ele vai ser fruto desse tensionamento. E todas essas contradições vão parar também na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Esse choque, ele é tamanho que, se nós abrirmos a Constituição, nós vamos ver que o capítulo que fala dos índios está lá no final. É o título 8º, capítulo 8º. É o fim da nossa Constituição. Ou seja, aqueles que estavam aqui desde o começo foram jogados para o fim. Naquela que é considerada a nossa Constituição mais avançada, a Constituição cidadã. Ainda assim, apesar de estar lá ao final da Constituição, esses direitos estão garantidos aos povos indígenas e, portanto, há previsão constitucional de terras indígenas. Existem direitos positivados que garantem a esses indígenas cultura, garante a manutenção das suas tradições. Mas a questão da terra ela não está resolvida. Por que ela não está resolvida? Porque desde o início da Constituição nós falamos sobre as terras indígenas, que não é necessariamente lá no capítulo dos índios, porque as terras indígenas são bens da União. E nessa forma, nós percebemos as contradições incorporadas ao texto constitucional. São terras indígenas, mas são bens da União. Para além disso, o Congresso Nacional pode legislar sobre a extração de minérios nas terras indígenas. Isso pode ferir diretamente os direitos dos indígenas que possuem uma relação com a terra muito diferente daquela relação que as empresas vão vir a estabelecer com a terra, pois não há a mesma lógica do lucro, a lógica da propriedade, a lógica da expropriação. Também a Constituição prevê que a Justiça Federal é competente para julgar questões que vão às populações indígenas. Mas por que a Justiça Federal? Por que não reconhecemos a justiça indígena? Pois, afinal de contas, se é um dos fundamentos da República o pluralismo político, por que não garantir aos próprios indígenas o direito de decidir sobre as questões indígenas? Por que não, então, ampliar esse poder dos indígenas para pensar as causas indígenas, inclusive para além das suas terras demarcadas? Afinal de contas, se envolve direitos indígenas e nós pensamos na autodeterminação dos povos, os indígenas são os primeiros interessados e precisam sim manter direito de decidir sobre as questões sobre os direitos indígenas. Sim, garantimos aos indígenas os seus direitos, falamos das suas terras e mais, no ato das disposições constitucionais transitórias, a União tem que demarcar as terras indígenas em até 5 anos. Isso não ocorreu até hoje. Então, incorporamos os direitos indígenas, mas há uma flagrante desrespeito à própria Constituição. Há também um choque incorporado ao texto constitucional que, por ora, respeita os direitos indígenas e, por ora, atribui a propriedade das terras indígenas à União, competência para decidir sobre diferentes questões também ao não indígena. Nesse sentido, nós percebemos que essa questão ainda não foi totalmente solucionada, que permanecem os tensionamentos porque permanece enquanto uma decorrência daquela contradição entre o Estado nacional e aquilo que muitos vão chamar de minorias étnicas. E por que há essa contradição? Porque o Estado nacional, historicamente, vem a se impor frente a essas minorias, buscando por uma unidade que não se dá de fato, pois nós não somos um povo, nós somos vários povos, somos várias etnias. E se tentamos traduzir isso tudo como uma única questão, anulando as diferenças, nós acabamos ferindo a diversidade cultural. E isso vai, inclusive, contrário aos fundamentos e aos objetivos da República Federativa do Brasil. Para além disso, cabe ressaltar que a ONU tem uma declaração sobre os povos indígenas, onde ela também vai garantir a autonomia e o autogoverno desses povos. A autodeterminação dos povos, portanto, ela vai garantir que os indígenas possam exercer de forma livre as questões que envolvem os direitos indígenas, as populações indígenas. E é preciso avançar no respeito
a esses direitos. E especialmente entender que o processo de demarcação de terras indígenas, partindo inclusive daquilo que é apresentado pelos indígenas como essencial, é crucial para o avanço e para a concretização dos direitos fundamentais aqui no Brasil, onde as questões indígenas permanecem em bastante evidência. A nossa Constituição, portanto, como nós vemos, garante aos indígenas todos esses direitos que estão ali apresentados. Nós só podemos questionar qualquer ação que vise e que permaneça silenciando e impedindo os povos indígenas de exercer a sua autodeterminação. Esse conflito entre Estado Nacional e os povos originários e os povos indígenas é um conflito que permanece até hoje. Por exemplo, diante da possibilidade de presença de diferentes indígenas na capital federal, o que nós vemos é o governo federal e, portanto, o Estado-nação brasileiro chamando a Força Nacional de Segurança para proteger Brasília. Mas proteger Brasília de quem? Afinal de contas, nós estamos falando dos povos originários. Nós estamos falando daqueles que estavam aqui antes mesmo da chegada do homem branco. Bom, esse genocídio contra os indígenas, ele permanece até os dias de hoje. De acordo com alguns estudos, ainda restariam em torno de 300 etnias, em torno de 250 línguas indígenas faladas aqui no Brasil. Então, a gente percebe uma diminuição muito grande da quantidade de indígenas, que aconteceu, portanto, um genocídio ao longo do tempo, e ainda que o censo de 2012 apontasse a existência de em torno de 800 mil a 900 mil indígenas, o que nós percebemos é que houve um processo de silenciamento, um processo de imposição externa de uma outra cultura que não a dos indígenas, um processo de homogeneização, um processo de imposição, inclusive religiosa, que vai culminar, portanto, no próprio genocídio dos indígenas. Alguns estudiosos apontam que permanecem no Brasil em torno de 300 mil indígenas. O censo de 2012 teria mostrado que existem apenas 900 mil, 800 mil indígenas. A verdade é que nós vimos um processo de genocídio que se deu por conta da dominação europeia, mas, ao mesmo tempo, nós também vimos um processo de silenciamento, de imposição da cultura daquele que veio de fora, que perpassa a religião, a língua, os valores e as tradições. Os indígenas sofreram também com toda a imposição de uma nova forma de saber, que desqualificou o saber indígena e que considerou como saber aquilo que vinha de fora. Tudo isso faz parte de um mesmo processo de dominação, estabelecido historicamente e que até hoje não foi solucionado. E não é à toa que a Constituição da República, ela reconhece as terras indígenas, mas entrega essas terras para a União. Ela reconhece os direitos indígenas, mas se limita quando vai falar de justiça. Ela também reconhece como direitos fundamentais os vários aspectos que perpassam o povo indígena: cultura, língua, ensino, educação, mas, por outro lado, chega a permitir, em seu texto, que empresas explorem a área indígena. Empresas que vão adotar uma lógica completamente diferente da lógica adotada pelos povos indígenas historicamente. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis e indisponíveis. Portanto, ninguém, de acordo com a nossa Constituição, pode intervir nessas terras. Essas terras são indígenas. E por isso que é essencial pensar na demarcação dessas terras para que os índios consigam exercer a sua soberania, a sua autodeterminação nas terras que tradicionalmente eles ocuparam. Lembrando que tudo aqui era terra indígena. E que o que hoje talvez não seja terra indígena, um dia foi terra indígena e foi tomado desses indígenas.
É preciso respeitar esses direitos fundamentais, esses direitos humanos, reconhecendo que há diferentes povos com diferentes histórias, com diferentes culturas e, portanto, não é possível permanecer com a imposição de uma única forma de ser, de uma única forma de saber, com uma única forma de se relacionar com a Terra, pois isso é continuar com um processo histórico de genocídio e de silenciamento dos povos que viviam aqui desde antes da chegada do homem branco, do europeu. Nesse sentido, muito se tem avançado em relação a direitos indígenas, especialmente quando olhamos para a Constituição e vemos que ela garante, sim, direitos aos povos indígenas, dedicando um capítulo aos índios. Muito se avançou na positivação desses direitos e até hoje a questão da demarcação das terras indígenas está em debate, da mesma forma que até hoje há muita resistência em relação à exploração de minerais e recursos hídricos em terras indígenas. A verdade é que o indígena, ele existe e ele resiste a tudo que de fora foi lhe imposto. Ele existe e ele resiste, mantendo sua cultura, suas tradições, mantendo seu saber e as suas línguas. É essencial, portanto, fazer cumprir as normas que garantem aos povos indígenas os seus direitos.